Bom dia, meninos do sétimo ano. Como é que vocês estão? Meu nome é Caroline. Eu sou a professora de vocês de História da Arte. Nesta aula, eu preparei um negócio que vocês estavam esperando, a nossa revisão para a nossa avaliação, nosso teste da nossa próxima semana. Então, é necessário que vocês tenham um caderno, uma caneta, um lápis em mão para anotar esses pontos que eu selecionei, que são importantíssimos e que eu tenho certeza que vai cair na nossa avaliação. Então, vamos lá. Lembrando que essa aula que eu trabalhei, que eu estou colocando aqui, né, gente, é uma espécie de resumo de todas as aulas que eu trabalhei, que ao todo foram 3 aulas. Eu trabalhei arte gótica, trabalhei arquitetura, escultura, pintura, os manuscritos ilustrados, todas as características da arte gótica, a diferença da arte gótica e da arte românica, tudo isso em 3 vídeos. Então, é necessário que vocês tenham assistido esses 3 vídeos. E mais essa revisão, não é um bônus, essa revisão é um bônus, não é o único vídeo que tem esse assunto. Então vocês assistam aqueles 3 vídeos, as nossas videoaulas, mais esse bônus dessa revisão e vai estar tudo nos trinques para a nossa avaliação. Tenho certeza que vocês vão tirar nota máxima. Então vamos lá. A arte gótica, vamos começar, né, gente? Vimos que nos primórdios da Idade Medieval, o centro da vida social estava no campo e o desenvolvimento intelectual e artístico ficava restrito aos mosteiros. Os mosteiros eram uma espécie de conventos religiosos que ficavam os ábades, que ficavam freis, espécies de freis e frades, para vocês entenderem, tá bom? E no século 12. Tem início uma economia fundamentada no comércio. Surgem os primeiros comércios. Logo então, a vida que estava no campo se desloca para a cidade. Essa vida, né, a vida social das pessoas que antes estavam no campo, começa a entrar na cidade novamente. E surge uma nova classe social, que é a burguesia urbana. Só estou dando esse contexto para vocês entenderem. A vida social estava nos mosteiros, a arte e tudo mais ficava sediado nos mosteiros, que a gente aprendeu muito com a arte bizantina, com a arte românica. Depois essa vida, a vida social se desloca para a cidade e surge uma nova classe social, a burguesia urbana. Novamente, a cidade se torna o centro de renovação dos conhecimentos, da arte e da própria organização social. No começo do século XII, a arte românica, que foi o último assunto que a gente viu logo na primeira unidade, ainda era predominante, mas mudanças que conduziriam a uma profunda revolução na arquitetura, na arte inteira, na arte de projetar e construir, já começaram a aparecer, fazendo surgir então a arte gótica. Mas o que é essa arte gótica? Eu sei que vocês sabem porque vocês já assistiram nossos últimos vídeos, mas vamos revisar. A arte gótica surgiu com uma arquitetura diferente daquela arquitetura que já estava sendo acostumada a se projetar e acostumada a ver. No começo do século XII, uma nova arquitetura foi ganhando espaço. E no século XVI, os estudiosos começaram a chamá-la de gótica. Mas por que esse nome gótica? De acordo com ele, esse nome gótico, de acordo com esses estudiosos, era por conta de sua aparência bárbara. Bárbara no sentido de veio de outros povos, que poderia ter sido criados pelos godos, que é o nome de um povo que era considerado bárbaro. Depois de muito tempo, esse nome bárbaro ele vem sendo desconstruído com o tempo, mas não é hora agora de ficar tentando desconstruir esse nome, mas sim a hora de analisar essa arquitetura gótica. Mas lembrando que esse nome bárbaro, ele já não é mais utilizado e vocês vão entender por quê, tá bom? Logo mais em outros anos, e é importante que vocês entendam por que esse nome não é mais utilizado. Então, por conta
bárbara, essa aparência que era considerado, não é feita por mim, então eu vou dar o nome de bárbaro porque não é feita por mim. Então tudo que não era feita por mim, ou tudo que eu não conhecia, era colocado o nome de bárbaro. Os povos que vinham eram colocado o nome de bárbaro. É aquela aparência, né, estranha e tudo mais para eles. Então, como esse povo, como esses estudiosos acreditavam que essa escultura, essa arquitetura era criada pelos godos, povo que invadiu o Império Romano e teria destruído muitas de suas obras, segundo ele. Então, mais tarde, eles colocaram esse nome gótico por conta desse nome do godo. Só que mais tarde esse nome gótico perdeu seu caráter depreciativo que antes tinha, não, é por conta dos godos e tudo mais, de aparência bárbara, e ficou definitivamente ligado à arquitetura caracterizada pelos arcos ogivais. E o que são esses arcos ogivais? A gente vai entender, mas deixa eu voltar só um segundinho. Então, esse nome gótico perdeu esse seu caráter depreciativo dos povos bárbaros e ficou definitivamente agora a arquitetura gótica, é a arquitetura ligada aos arcos ogivais. O arco ogivais é o cruzamento de dois arcos iguais que se cortam superiormente, no caso, que eles se unem superiormente. Uma das características muito fortes da arquitetura gótica. A primeira diferença notória, sim, entre uma fachada gótica e entre uma igreja gótica e uma igreja românica é a fachada. Por quê? A igreja românica ela apresenta um único portal. Já a igreja gótica tem 3 portais. E isso a gente vai ver mais um pouco logo na frente, e que vocês já viram nos nossos vídeos, que isso tem um nome. Esse portal central, né? Tem um nome. Só que tem 3 portais, não apenas um, que era o portal da igreja românica. E esses 3 portais dão acesso a 3 naves no interior da igreja. A nave central e as 2 naves laterais. Muito interessante, né, não? Esse portão central tem acima dos frisos, no caso essa janela aqui, essas janelas bem grandonas, que emoldura o tímpano, uma grande janela, sobre a qual a outra redonda. Os frisos aqui em cima da porta e depois uma grande janela e depois dessa grande janela a outra redonda. Essa outra redonda aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, deixa eu só trocar aqui minha opção de ponteiro para que vocês consigam observar onde eu estou indo. Então, por cima dos frisos, que são esses elementos aqui, há uma grande janela. E por cima da grande janela, há outra janela redonda chamada rosácea. Ela é em formato de uma rosa, por isso esse nome, porque ela se assemelha a uma flor. A rosácea é um elemento característico arquitetônico desse estilo gótico. Está presente em quase todas as igrejas construídas entre os séculos XII e XIV. A rosácea é um vitral característico desse estilo gótico e se assemelha a uma flor. Eles estão percebendo isso? Bora lá! O aspecto mais importante da arquitetura gótica é a abóbada de nervura. Porque quando a gente estava estudando a arquitetura românica, a gente estava vendo uma abóbada muito famosa chamada abóbada de aresta. A gente viu a abóbada de aresta, a gente viu outros tipos de abóbada, então agora a gente vai ver essa abóbada de nervura, que difere muito dessa abóbada de aresta da arquitetura românica, porque deixa visíveis aqueles arcos ogivais, que é o cruzamento de 2 arcos, que formam a sua estrutura. Outra característica são os pilares, chamados tecnicamente de suportes de apoio. Por quê? Com esses pilares, esse recurso arquitetônico do estilo gótico, dispostos em espaços regulares, dispensaram o uso das paredes grossas para sustentar a estrutura.
estrutura. Então acabou que as paredes não precisavam mais sustentar a estrutura da igreja, que era pesada, que era grande. Então o que sustentava a estrutura não era mais as paredes, e sim os pilares. Então acabou que foi possível agora construir esse apoio, né? Que são esses pilares aqui, ó. Tá vendo esses pilares? Vocês estão vendo esses pilares aqui? Com esses pilares foi possível a construção de espaços dentro das paredes para produzir janelas, e dentro dessas janelas foram colocados vitrais. A substituição das sólidas paredes com janelas estreitas do estilos românicos, né, que antes eram janelas bem pequenininhas, daquelas igrejas bem escuras, e foi possível a combinação de pequenas áreas de paredes com grandes áreas preenchidas por vidros coloridos e trabalhados, chamados vitrais. Veja só que bonito, eu já mostrei isso nas outras aulas, não mostrei? Então bora lá. Então foram esses pilares aqui responsáveis para a construção dos vitrais, porque deixaram as paredes com espaço para poder construir os vitrais. Se não houvessem esses pilares aqui, bem grossos, não seria possível abrir as paredes para botar os vitrais. Vamos agora voltar para aquela questão dos 3 portões, né? Das 3 naves. O portão principal, esse portão aqui grandão, ele é conhecido como portão régio, portal régio. É considerado pelos historiadores da arte como um dos mais belos conjuntos escultóricos do mundo. Como as demais construções góticas, o portal régio é formado por 3 portais, um central e 2 laterais. Esse portal régio aqui, olha, o portal régio é formado por 3 portais, o central e 2 laterais, 2. Em 1160, iniciou-se a construção da Catedral de Notre-Dame de Paris, uma das maiores igrejas góticas do mundo, que introduziu um novo recurso técnico, o arcobante. O arcobantante, gente, desculpem. Esse arcobantante é uma peça em forma de arco que transmite a pressão de uma abóbada da parte superior de uma parede para os contrafontes externos. Mas o que é que ele faz, né? Vocês não precisam saber onde eles estão, mas o que é que ele faz? Isso possibilitou que as paredes laterais não tivessem mais a função de sustentar as abóbadas, possibilitando também o preenchimento de mais vitrais. E assim o edifício gótico pôde abusar dos empregos de grandes aberturas preenchidas pelos belíssimos vitrais. Então, com os arcobantantes, as paredes laterais não precisavam mais sustentar as abóbadas, que era aquilo que ficava em cima. O arcobantante que ficava agora sustentando a abóbada. Agora a gente vai falar dos manuscritos ilustrados. Do século XII até o século XV, a arte desenvolveu-se também nos objetos preciosos feitos de marfim, ouro, prata e decorados com esmalte, e no rico manuscritos ilustrados. Os manuscritos eram feitos a partir de várias etapas e dependiam do trabalho de muitas pessoas. Percebam só quantas pessoas eram necessárias para fazer um único manuscrito ilustrado. Primeiro, era necessário curtir, no caso costurar de modo especial, a pele de cordeiro ou vitela. Curtir era como se fosse fazer realmente essa pele de cordeiro ou vitela, a ponto dela se tornar uma espécie de tecido. Essa pele curtida chamava-se velino e tinha a mesma função que o papel tem hoje. Nas oficinas dos mosteiros ou nos ateliês dos artistas leigos, no caso aqueles artistas que não eram freis, frades, padres ou outras questões religiosas, os trabalhadores cortavam as folhas de velinos no tamanho em que seria o livro e a seguir os copistas transcreviam os textos sobre as páginas já cortadas. Veja só quantas pessoas eram necessárias para fazer os manuscritos ilustrados.
Vamos agora falar num vídeo sobre os manuscritos ilustrados. Tem fotos de manuscritos, tem mais coisas sobre manuscritos. Isso aqui é só um resumo, tá, gente? A pintura, vamos falar um pouco sobre a pintura. A pintura gótica desenvolveu-se no século XIII, XIV e início do século XV, quando começou a ganhar aspectos que pronunciavam o Renascimento. O Renascimento é outro estilo da não só estético, mas é um momento da história da arte, da história em geral, do mundo, que trouxe um grande renascimento, né, como diz o nome. E é muito bonito, gente, não só bonito, como é um momento que revolucionou a humanidade, mas assim, de sentido tanto estético, quanto artístico, quanto é muito interessante falar do Renascimento. É um dos momentos que eu mais gosto de falar do Renascimento. E quando chegar a obra, porque não é só estética, né, gente? É mentalidade, é ciência, é arte, é tudo, é tudo. E vamos focar agora na questão da arte gótica. Sua principal característica foi a procura do realismo na representação das figuras. Então, a principal característica da pintura gótica foi a procura do realismo na representação das figuras. Percebam só aqui, ó, a procura do realismo na representação das figuras. No século XIII, o pintor mais importante foi Ceni de Pepo, conhecido como Cimambu. Em seu trabalho ainda há a influência dos mosaicos e ícones bizantinos. Lembra daqueles mosaicos e ícones que a gente estudou? Mas já podemos notar a preocupação com o realismo ao representar as figuras humanas. Outro pintor importante do período foi Giotto de Bondone, conhecido como Giotto. A maior parte das obras de Giotto foi de afrescos que decoraram igrejas. Afrescos eram pinturas realmente enormes, e entre eles a prédica diante de Honório III para a igreja de São Francisco em Assis e o juízo final para a capela em Pádua. A principal característica da pintura de Giotto foi a representação de figuras dos santos com a aparência de pessoas comuns. Isso aqui, gente, é a principal característica da pintura de Giotto. Não é a principal característica da pintura gótica, mas é uma característica peculiar da pintura de Giotto, tá bom? Foi a representação da figura de santos com a aparência de pessoas comuns. Então ele representava santos com a aparência de pessoas comuns. Lembra das pinturas dos santos bizantinos, que eram os santos representados realmente com aspectos realmente bem divinizados, tanto os santos, né, quanto os reis e tudo mais. Eles eram representados com aqueles círculos nas cabeças e tudo mais. Já Giotto, ele procurava representar como se fossem pessoas comuns, trabalhadores. E esses santos eram os elementos mais importantes da cena pintadas e ocupavam sempre posição de destaque. Vejam só. Assim, essas obras, como o Retiro de São Joaquim entre os Pastores, que é essa obra aqui, ó, que tem aqui ao lado, ou Lamento ante Cristo Morto, as figuras humanas são maiores. Veja só, as figuras humanas são bem maiores que as árvores. Vejam só como as árvores são pequenininhas e quase igualam em altura as montanhas que compõem a paisagem. Veja só, quase se assemelha à montanha que compõe a paisagem. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante e revisado os conteúdos. Lembrando que tem 3 aulas. São 3 aulas, né? O assunto foi dividido em 3 partes. E cada parte é muito importante para que vocês revejam, caso vocês tenham esquecido. Eu acho que eu só vi a 1 e a 2. Eu acho, professora, que faltou essa da pintura aí, que eu não me lembro muito bem. Então, vocês vão lá e vejam, tá bom? E eu aguardo vocês no dia da nossa avaliação. Tchau, gente!